Eita, cadê? Eu passei. Aí o Thiago Posso fala. fazer uma pergunta antes de começar outro tipo? Manda, manda. Fumar maconha tem relação com algum tipo do MBTI? Cara, é engraçado que tu falou isso, porque é muito comum ISTPs fumarem maconha. É, porque eu imagino. Porque literalmente tem o estereótipo do skatista maconheiro, sabe? Nem todos os ISTPs são assim. Você Aham. tem que levar em conta onde ele nasceu, como ele foi criado, mas de uma forma estereotípica, sim. E tem algum outro? Tem algum outro tipo que parecido que lembra também? Tem sim, mas enfim, a gente vai Tipo continuar falando qual? do Tipo assunto da qual? aula aqui, porque isso já tá indo muito longe do assunto. Beleza. É, mas já que você jogou essa, Nox, você explica o porquê, né? Porque senão isso é algo bem aleatório. Jogou esse verde, O né? porquê? Entendeu? Bem, ISTPs são pragmáticos, eles não ligam para o que é socialmente correto ou até legal. ISTPs eles gostam de desafiar as regras e eles adoram diversão. Diversão e liberdade para eles é a mesma coisa. Por isso que é bem comum o estereótipo de skatista. Ah, e também você tem que pensar na cultura, isso não é só a natureza do ISTP. Por exemplo, a cultura do skate está muito relacionada a drogas da rua, tipo maconha. Um está conectado ao outro, não tem como negar isso. Eu não estou dizendo que só porque você anda de skate você fuma, não é isso que eu quero dizer. É que as chances de uma pessoa ter os dois são maiores, sabe? Você tem que ver correlações aqui na nossa É cultura, sabe? estatístico. É, ficou silencioso. É porque é para eu apresentar o STP, eu já até me distraí. Enfim, Ah, professor, isso aí, atenção, né? distraidinho eu. TI herói faz com que o ISTP seja bem arrogante no começo. Eles podem ser muito orgulhosos sobre o que eles pensam ou nunca aceitar que eles estão errados. Essa é uma das grandes falhas. Eu nunca estou errado. Eu nunca perco uma discussão. Eles sempre encontram uma forma de ganhar uma discussão. ISTPs eles se tornam muito bons em atividades práticas e mecânicas. Quando eles desenvolvem a SE deles, eles podem se tornar muito bons em alguma coisa prática. E inclusive eles mais tarde na vida se tornam professores que ensinam as pessoas habilidades práticas. Eu tive um professor de artes marciais que é ISTP, porque é prático, sabe? E eles adoram ensinar. Eles se sentem, eles adoram sentir a validação também, a gratidão dos alunos que eles ensinam, que eles estão ali para ensinar habilidades para as pessoas. Isso é um combo das funções dele, mas eu estou tentando falar da SE dele em específico. E as TPs eles tentam garantir que os seus amigos e pessoas próximas sejam fortes, sejam pessoas disciplinadas, então eles vão desafiar essas pessoas muitas vezes. Eu diria que ISTPs geralmente desafiam as pessoas a fazer aquilo que elas já querem fazer. Tipo assim, o que é que você quer atingir na vida? Onde você quer chegar? Aí ele te desafia a se tornar melhor naquilo de alguma forma. Tipo, vou começar a fazer isso para você se tornar melhor nisso. Tô vendo se eu penso num exemplo mais prático para vocês. O ISTP, eu tô pensando no exemplo. Digamos que ele esteja ali ensinando artes marciais, que nenhum ISTP me ensinou. Então ele pensa assim: eu tô convivendo com você, então eu vou começar a aleatoriamente atacar você para treinar os seus reflexos. Ou toda vez que você errar, eu vou te dar essa mini puniçãozinha aqui. Tipo, não é na maldade, tá ligado? É na boa intenção mesmo, pra você se tornar uma pessoa melhor. E por aí vai. A NI, criança deles, é a fonte de diversão deles e a necessidade de liberdade. Por isso que diversão e liberdade é a mesma coisa. Se o seu ISTP não tá fazendo o que ele quiser, ele fica melancólico, ele fica triste, extremamente depressivo. E é triste isso. Eles não recebem muita liberdade. E outra burrice da NI, um caso, uma burrice da NI criança deles é que eles são otimistas. A NI deles é infantil. Então eles pensam que o futuro deles sempre vai ser bom, sempre vai dar certo, porque Eu também sou extremamente depressivo. isso não necessariamente vai levar a. Isso não necessariamente é mentira. Eles podem estar certos, porque eles têm uma sorte do caramba. Eles pisam no campo minado e saem intactos. Mas isso nem sempre é verdade, porque ISTPs e ISFPs são os tipos mais comuns a fazer aposta, porque eles pensam, eu sou sortudo, então eu vou apostar meu dinheiro aqui
e já que meu futuro sempre dá certo, eu vou ganhar meu dinheiro de volta que eu apostei. Mas não é assim que funciona a sorte deles. Eles perdem dinheiro assim. Se torna bem patético quando eles ficam presos à aposta. Vício em aposta, sabe? O vício do risco, da adrenalina da aposta, mas enfim. Na filho deles surge a necessidade de ser aceito, a necessidade de ser validado, de ser aprovado. E ele adora quando ele é aprovado através da ajuda que ele oferece. E as TPs, eles têm TE Nemesis, o que significa que eles se preocupam em as pessoas serem burras em volta dele. E eles se preocupam de acreditar na coisa errada, muitas vezes. Tipo, aqui tá escrito não ser educado, porque ele tá falando. TE é a função da pesquisa, é a função de quantas fontes externas de pensamento você perseguiu. Então eles estão preocupados que eles não coletaram pensamentos o suficiente, muitas vezes, quando eles são mais humildes, assim. SI crítico é colocar assim mesmo padrões de força, esforço e dedicação irreais. Então é tipo, eu tenho que trabalhar aqui sem parar, senão eu sou um fracote. Nunca duvide do que eu sou capaz. Duvida de mim que você vê o que acontece. Então eles têm a capacidade de ser super disciplinados ou esforçados. E isso contrasta com a liberdade deles, porque eles ou dão muita voz à NI deles e perseguem muito a paixão deles, e isso chega a fazer eles negligenciarem o corpo deles, a SI deles, ou eles dão muita atenção à ordem, ao esforço, e eles ficam numa mistura de uma vida caótica e uma vida ordenada, porque eles têm um problema com o caos muito forte. Eles podem causar muita bagunça. Enfim. NE Trickster. Para eles tudo é possível. Não existe isso de impossível. Eles não conseguem distinguir o que é uma boa escolha, o que é uma má escolha. É tudo escolha, tudo possibilidade, sabe? E ele não sabe das consequências. Parece tudo que é uma boa escolha porque não faz ideia do que vai acontecer um dia depois dele fazer algo. E por fim é FI Demônio, onde ISTPs eles sentem uma extrema melancolia por causa disso, quando eles não são aprovados, quando eles não têm... Eles sentem muita melancolia na FI Demônio, ou muito ódio, muita raiva que se acumula. E então isso acontece porque eles negligenciam os sentimentos deles, muitas vezes, as emoções. E fica ali preso, virando raiva, virando ódio. É isso que eu tenho a dizer. Thiago? Você vai Alô, falar? alô. Alô? Boa noite todo mundo, boa noite Boa noite. Vini, boa noite Nox, boa noite a live. Ok, nossa, prestei muita atenção e tudo que ele tava falando basicamente ele tava me descrevendo, né, para início. Eu vou falar mais ou menos no modo geral das principais partes, ao qual você tentou dar alguns exemplos, e vou dar alguns exemplos na prática que acontecem comigo, Nox. Primeiro, a parte você começou falando do TI dominante, né? De se orgulhar de sempre estar certo na discussão. Como é que isso funciona? Eu já falei isso pro Vini diversas vezes também. A gente sempre acha que a gente tá certo porque a gente sempre discute de algo que a gente tem certeza daquilo, sabe? Às vezes a gente até pode estar errado. Muitas vezes a gente tá errado. Isso que faz a gente ser bastante teimoso. Mas, tipo, a gente entra numa discussão a fundo. A gente não luta por aquilo que a gente não acha que tá certo. Então, por isso a gente sempre tenta ganhar. A gente sempre quer sair certo. Porque quando a gente inicia uma discussão é porque a gente tem 99% de certeza daquilo que a gente tá falando. E a gente gosta muito, sim, de ensinar. A gente gosta muito de... ter essa validação das pessoas com as coisas que a gente ensinou, né, com algo que a gente pode agregar para a vida da pessoa, algo que a gente pode fazer a pessoa aprender. Quando a pessoa aprende alguma coisa através da gente, a gente fica muito feliz com isso. A parte do NI terciária que ele falou, a gente acaba sendo muito levado pelas emoções, assim, de agir muito com o que a gente quer fazer, muito mais com a parte fora da lógica, assim, por exemplo. A gente faz muito o que a gente tá com vontade de fazer, a gente é muito espontâneo, assim, nesse sentido, de não pensar muito nas consequências, de não pensar muito no que é o problema e fazer o que a gente tá com vontade na hora.
O que mais? É, a necessidade de ser aceito, de ser aprovado, a gente tem muito isso também. A gente sempre está querendo a aprovação das pessoas, então a gente está sempre tentando ajudar e querer ser alguém importante, querer ser alguém que as pessoas possam valorizar, possam aprovar, né, essa coisa sobre a gente. E falar por último do F demônio, que é muito verdade, muito verdade. A gente realmente descarta o próprio sentimento, a gente não compartilha com as outras pessoas, a gente não reflete com nós mesmos. Então, a gente acaba meio que escondendo isso, meio que eu digo que a gente joga tudo para debaixo do tapete e deixa lá. E aí, certas vezes, eles aparecem de novo, a gente faz isso de novo e vira um ciclo. E uma hora a pilha vai crescendo e isso uma hora explode, assim, uma hora acontece tudo de uma vez, né? Então, tudo que ele falou sobre mim, eu me identifiquei com tudo. Algumas coisas mais do que outras, mas acho que isso vai de acordo com as vivências que a gente teve na vida, né? E acho que é isso. Obrigado. Beleza. Obrigado, viu, Thiago?